Olá, Boa noite. boa noite, Natália. Tudo bom? Tudo bem? Já estamos transmitindo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Já estamos aguardando alguns minutos para começarmos. Só um instante. Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Semana Allan Kardec na nossa cidade de Inhumas, né? Com muita alegria que nós damos continuidade a mais essa atividade do Movimento Espírita de Inhumas, da nossa querida Aliança Espírita. E ao longo dessa semana, onde mais uma vez nós comemoramos o aniversário do Livro dos Espíritos, nós confraternizamos, né, em torno da doutrina, esse ano com um tema muito especial, né, nós estamos aí com o tema Mediunidade, Luz que Brilha na Carne, comemorando os 160 anos de publicação do Livro dos Médiuns. Então, todos os nossos temas, né, todas as nossas palestras dessa semana giram em torno desse tema central. E hoje, com muita alegria, né, nós vamos estudar, né, mais uma vez nosso tema Perispírito, Mente e Mediunidade. Daqui a pouco nós iremos apresentar nosso irmão, né, nosso querido irmão Sérgio Thyssen, que irá falar conosco essa noite. Para que a gente possa começar, nós vamos cantar algumas músicas, né, nós vamos chamar aqui a Hermínia, preparamos aí algumas músicas que nós vamos cantar hoje, né? Vamos chamar também nosso irmão Sérgio. Bem-vindos, né? Para que nós possamos começar as nossas tarefas da noite. Eu só vou colocar aqui as musiquinhas para que todos que estão em casa possam acompanhar conosco, possam cantar, nós possamos vibrar aí em torno dessas mensagens sublimes, né, que a música nos traz, já preparando o nosso coração para a nossa reunião dessa noite. Só um instante. Prontinho, todos conseguem ver conosco? Sim. Sim? Então vamos lá. Natália, eu acho que você mudou. Foi. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o gemido amor, já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. Estão chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos do céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós que faz, mensageiro da felicidade, trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Estão chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se
acolher corações. Amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos pro céu. Aí depois você passa aí quando acabar a imagem. Gente, vamos cantar essa musiquinha aqui. A gente escolheu essa musiquinha em homenagem a alguns trabalhadores da nossa casa, né, da Casa da Esperança, que se foram, né, com a Covid e que eram muito importantes para nós, né, que vão continuar trabalhando conosco, né, e que passaram aí essa provação, e nós todos juntos, né, a gente se recorda muito com essa musiquinha do Dadinho, né, e da Márcia. Então a gente vai cantar lembrando deles e vibrando muito amor por eles, né? Você sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Você saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida e generosa e luz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos destes, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, do fruto os campos flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de sua criatura, e generosa e luz em torno a mim, imenso dom do seu amor. Essa última aqui é para a gente poder fazer a prece, tá bom, pessoal? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença
Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra. E caminhamos juntos uma luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra. E caminhamos juntos uma luz. Muito bem, meus irmãos. Então, agora nos preparemos para a nossa prece inicial. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecidos pelas oportunidades de mais uma vez nos reunir em torno do seu Evangelho de luz. Abençoa, Senhor, a nossa reunião da noite. Abençoa, Senhor, nosso irmão palestrante, todos aqueles que estão sintonizados neste momento, que nós possamos, com os nossos corações em prece, agradecer a Jesus pelo seu bendito Evangelho, por podermos nos relembrar das suas palavras, através da doutrina espírita. Graças te damos, Jesus querido. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos apresentar, né, nosso irmão Sérgio Thyssen, nosso querido amigo, né, da doutrina espírita, que já há tanto tempo, né, percorre aí o Brasil e o mundo, levando os esclarecimentos do espiritismo, da ciência espírita, né, aliada aí à medicina, e levando também o Consolador prometido por Jesus, né, através das suas palavras. Então, seja bem-vindo, meu irmão, à nossa Semana Allan Kardec. É com muita alegria que nós recebemos suas palavras. Muito bem, boa noite, Hermínia, boa noite, Natália. Boa noite a todos que possam estar conosco hoje para o estudo. Eu estou aqui muito feliz de ver vocês duas cantando, promovendo a acho que o trabalho de vocês é muito especial. Eu fico realmente muito feliz com isto. E honrado de receber de vocês mais um convite para um breve estudo na noite de hoje. Então, meus amigos, nós podíamos começar, já que o nosso tema é perispírito, mente e mediunidade. Gostaria de lembrar que o tema perispírito, de um modo geral, ele é um tema amplo e eu até imagino que nós pudéssemos pensar num seminário sobre o tema, porque há inúmeros aspectos e eu diria até que o perispírito é uma chave para uma série de descobrimentos, uma série de entendimentos e que tem também toda uma importância para tudo, eu diria, mas também muito para as questões da doença, da medicina, do tratamento das doenças, e eu diria no sentido de uma relação muito grande com a ideia de cura. Mas esse não é o nosso tema hoje, não é? Então, por isso que existiriam inúmeras questões para, num fórum próprio,
se falar sobre o perispírito. Então, uma primeira ideia também é a ideia espírita da constituição do ser humano encarnado, né? É algo muito básico, mas não custa nós relembrarmos que os encarnados, na verdade, num pensamento mais simples, que é o pensamento que a doutrina espírita nos oferece, com Kardec, nós somos constituídos de alma, perispírito e corpo. É verdade, todo mundo já sabe disto, não é? Então, nós encarnados temos de diferente em relação aos desencarnados, nós temos o corpo físico. E nós aprendemos, primeiro, que, portanto, todos os desencarnados no planeta Terra, diga-se de passagem, possuem perispírito. Portanto, é algo da realidade dos seres humanos dos dois lados da vida. Quando eu digo dos seres humanos, eu posso ampliar isto. É claro que estamos falando daquilo que nos importa mais diretamente. Mas os animais também têm perispírito. Animais encarnados, animais desencarnados. Voltando para o ser humano, nós lembramos que o perispírito, ele também é conhecido como modelo organizador biológico, MOB. Quem pesquisou as características do perispírito de maneira muito própria e muito adiantada para nós foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo. Ele já desencarnou há muitos anos, mas eu gostaria de lembrar com o nome, a ideia de que o corpo físico, ele é moldado pelo perispírito. É claro que a genética humana tem uma importância enorme. A ideia da união dos gametas, a formação progressiva do embrião, do feto, da criança ao nascer, mas toda essa estrutura biológica que só é possível a partir dos pais, na verdade, ganha com a união da alma com o corpo e, por sua vez, com a presença do perispírito intermediando o processo, é que nós temos ensejo à vida e ao nascimento. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos, meus amigos, que certos óvulos fecundados, certos embriões muito pequenininhos, eles podem existir durante pouco tempo, se não há a ligação de um espírito com aquele corpo. Mas para que haja todo o desenvolvimento embrionário, todo o desenvolvimento fetal, nós temos que ter o reencarnante, óbvio, né? Então, esse é um aspecto para nós que vale a pena recordar agora. Então, o perispírito é uma estrutura que nós não enxergamos normalmente. Nós, com a nossa visão, né, com a visão humana, nós não conseguimos alcançar isto. Mas a mediunidade, ela também é humana. Mas, então, quem tem a mediunidade de vidência, enxerga o perispírito dos encarnados em determinadas situações de trabalho e enxerga, aí muito mais naturalmente, o perispírito dos desencarnados.
Porque lembrem-se comigo, quando um médium diz numa reunião mediúnica na casa espírita, olha, acabei de ver a chegada de 2 espíritos, e descreve as características humanas, no sentido do corpo, da expressão, se está sorridente, está sério, se é do gênero masculino ou feminino, pelo menos na aparência. Na verdade, alguém que diz assim, não está vendo o espírito essência, está vendo a parte do perispírito que tem a forma humana. E aí nós vamos entrar num outro departamento, que é a ideia de que, se essa divisão ela já nos é preciosa, a doutrina espírita revelando para nós a existência de alma, perispírito e corpo, e o perispírito ligando estas 2 estruturas fundamentais, a alma e o corpo, nós também lembramos que André Luiz, já claro, um pouco mais adiante, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, já nos fala, por exemplo, em corpo astral e corpo mental. E quando André Luiz vai trazendo esses elementos que não estão na codificação kardeciana, ele está trazendo mais subsídios para nós utilizarmos, porque eles convêm para nós, quanto aos estudos referentes à doutrina espírita, às questões espirituais da existência, de tal maneira que corpo astral, aonde está isto? Isto pertence ao perispírito, não é verdade? Então, outra ideia é o corpo mental. Aonde que está isto? Isso pertence ao homem físico, ao homem biológico, ao corpo humano? Não. Isto pertence das 2 uma, ou ao perispírito, ou à alma como essência da vida. Outra ideia para nós é a ideia que vale a pena recordar que os orientais, portanto, com toda uma sabedoria que precedeu em muito a doutrina espírita, precedeu, inclusive, a vinda de Jesus, que foi ontem, há 2000 anos. Os nossos irmãos orientais tinham uma ideia sobre o corpo do espírito. E essa questão do corpo do espírito, eles já subdividiam. Então, dependendo da fonte bibliográfica, você vai trabalhar com a ideia, por exemplo, de corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, átmico e búdico. Então, muitos dos espíritas não têm familiaridade com esta subdivisão. Mas vejam a ideia de mental inferior, mental superior. Ou seja, dentro da estrutura que nós podemos estudar global do perispírito, há estruturas mais delicadas que formam o todo do perispírito. Então, existem fenômenos da natureza humana na Terra, porque vale a pena lembrar, nós estamos trabalhando e vivendo num mundo que é um mundo específico. O planeta Terra não é um mundo de referência em relação ao universo. É como se a Terra, nós, a nossa humanidade, fôssemos um caso à parte. Emmanuel, no livro Roteiro, que é um livro lindo, como tudo de Emmanuel,
um capítulo chamado O Grande Educandário. Então, Emmanuel deixa claro, nós já tínhamos essa ideia, ela é muito simples, de que a Terra é uma escola. O que vale a pena lembrar é que este educandário é uma escola primária. Porque se fosse uma escola secundária ou de segundo grau, nós não teríamos esse perfil de vida. Nós não teríamos tantas doenças, tantas guerras, tantos conflitos, tantas dificuldades e tanto sofrimento, que é próprio da natureza provacional e expiatória da Terra, não é? Então, é importante nós lembrarmos que, eu costumo comentar, vários espíritos nem chamam a Terra de uma escola, e sim de um grande hospital. Então, por quê? Porque é um mundo de provas e expiações. E se existe algo que poderia nos colocar perante a ideia da expiação, são as doenças. E como médico, eu poderia lembrar que são milhares no mundo. Neste mundo. Lá fora é outra história. É natural que possamos pensar que existem inúmeros mundos semelhantes, porque o universo divino é uma coisa de septilhões de estrelas. É uma questão hoje entendida como algo muito amplo, notável, né? Então, isso aqui é um caso à parte, no sentido de algo que um dia nós poderíamos estudar. Por que a Terra é assim? Quem somos nós de verdade? Por que nós somos ainda tão imperfeitos, tão sujeitos às muitas enfermidades? Então, reparem, o estudo do perispírito tem a ver com isso tudo. Então, o nosso perispírito na Terra, ele é muito denso. Ele pode ser examinado como algo único, ou para certos fenômenos nós temos que subdividi-lo. Senão, não poderíamos explicar certas coisas. Outra ideia curiosa, que tem um pouco a ver com o nosso tema, mas só um pouco, é a ideia de que há uma outra estrutura, não é? Essa estrutura é o duplo etérico, ou corpo etérico. Esse duplo, ele não é do perispírito, ele é do corpo. Desencarnados, portanto, não possuem corpo etérico. Então, é nesse duplo corpo que está a energia vital, o fluido vital. É aí que reside o famoso ectoplasma. Por isso, vale lembrar que desencarnados, quando precisam de ectoplasma, vêm buscar com os encarnados médiuns que possam exudar esse material fluídico, né, para um fenômeno qualquer. Mas lá do outro lado não há. Então, nós não vinculamos perispírito a isto. Outra ideia importante é a ideia de que o estudo do perispírito é uma ciência. E ela precisa ser objeto da nossa dedicação. O que aprendemos com a codificação é maravilhoso nesse contexto, mas existem outras questões. E aí vem a ideia de subdivisões, e André Luiz, como eu lembrei há pouco, ele já introduz qualquer coisa nesse sentido. Então, reparem, mediunidade é uma condição do ser humano na Terra. A mediunidade sempre existiu. Nós costumamos dizer, é um apanágio do ser humano neste mundo, porque este mundo tem essa característica. Nós temos bilhões de encarnados,
no mesmo lugar, entre aspas, de bilhões no mundo espiritual. E, por coincidência, naquele capítulo grande educandário do livro Roteiro, nós vamos encontrar Emmanuel, é a única referência numérica que nós temos na literatura espírita. Na Terra, hoje, por exemplo, nós temos 7,8 bilhões de encarnados. Do outro lado, nós temos 12,2 bilhões de desencarnados aproximadamente, porque o total, dito no capítulo, somos 20 bilhões. E o perispírito está por todo lado. Se está, inclusive, nos animais, com suas características próprias, claro, também está a nível de todos os seres humanos. Então, existem fenômenos que têm a ver com todo esse conjunto. Então, nós aprendemos no livro dos médiuns, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no outro, Mecanismos da Mediunidade, e outras obras espíritas, sobre como que os meandros do fenômeno mediúnico entre seres humanos, né? Entre desencarnados e encarnados. Mas vale lembrar que existe fenomenologia mediúnica, e André Luiz nos ensinou isto, no mundo espiritual, que não inclui nenhum protagonista encarnado. Por quê? Porque no mundo espiritual não estão todos os espíritos aglomerados entre si. Há toda uma diversidade de situações dos espíritos, inferiores, medianos e superiores. Esse é um outro tema que nós poderíamos ver outro dia, e nós costumamos chamar a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações, como é o caso da Terra. Não é? Então, o que acontece? Lá do outro lado, também existem os chamados médiuns astrais. E os médiuns astrais são aqueles que ficarão intermediando manifestações, portanto, envolvendo seres superiores com seres de menos evolução. Porque o hiato vibratório é muito grande e esses elementos médiuns astrais são os que tornam possível estes encontros entre espíritos muito diferentes do ponto de vista vibratório. Então, esse é outro aspecto interessante para as nossas reflexões. Outra coisa importante é que, seja o tipo de fenômeno mediúnico que for, se ele é mediúnico, nós temos a importância do perispírito. Porque este corpo intermediário, com as suas várias nuances e características, eles são fundamentais para o encontro entre desencarnados e encarnados, e estes encontros, chamados mediúnicos, eles dependem da interação do perispírito dos dois envolvidos. O desencarnado, que deseja manifestar a sua ideia, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua instrução, né? A sua condição intelectual ou afetiva, ou ambas, e aí, então, há uma ligação entre o perispírito deles com o perispírito do médium, que, para que ele seja um médium capaz de fazer parte do encontro este como tal, ele precisa exteriorizar o perispírito.
Então, os médiuns quem são? São aqueles que têm uma facilidade maior ou menor, variando quase que ao infinito, mas saindo fora do corpo. Por quê? Porque é a única maneira, não é, meus amigos, de o perispírito ficar aparente, ficar exteriorizado, portanto, ficar passível de uma interação com o perispírito de alguém desencarnado. Então, de certo modo, este encontro é fundamental. Nós aprendemos no Livro dos Médiuns, com Kardec, que os fenômenos psíquicos, eles podem ser anímicos ou mediúnicos. Os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos, ambos dependem da exteriorização do perispírito, daquele que vai funcionar, ora como um fenômeno, ou com ele uma fenomenologia anímica, ora como médium, sutil ou ostensivo. Então, este encontro dos perispíritos, ele é muito importante. Ele é, eu diria, vital para que isto aconteça. Não é? Então, qualquer um que é médium, aprendiz de médium, está fazendo um curso de educação ou desenvolvimento da mediunidade, ele vai aprendendo, se é que ele já não teve a sua mediunidade brotando espontaneamente, se ele vai desenvolver isso com o tempo, é um desenvolvimento que muito depende da exteriorização do seu perispírito, no fundo da sua alma, e o perispírito fica à mercê, no bom sentido, claro, do intercâmbio com uma entidade qualquer. Uma entidade necessitando de esclarecimento, de tratamento fluídico, ou uma entidade, um espírito de mais elevação ou preparo, que vem trazer o próprio tratamento, a própria orientação, uma mensagem de instrução, uma mensagem de promoção de algo proveitoso para um ou muitos encarnados. Outra questão é a questão da mente. Então, esse é um capítulo bonito. O que é a mente? Então, reparem, quando nós estudamos o corpo físico, nós sabemos que nós temos cérebro. Nós falamos mais encéfalo. É tudo que existe dentro da caixa craniana de todos os humanos e, no caso dos animais, também algo relativo ao seu desenvolvimento até ali. Pensando nos humanos, todos nós temos cérebro. Mas o pensamento, o sentimento, a razão, a intelectualidade, pertence propriamente ao cérebro que cria. Então, dependendo de com quem você converse, você vai ver a grande maioria descrendo da espiritualidade, não conhecendo nada sobre a alma imortal, e quando admitem a sua existência, pensam que a alma é uma secreção do cérebro. Ou seja, antes do cérebro biológico existir, não haveria alma. A pessoa morrendo, acaba o cérebro que forma a alma, então acaba a alma. Então essa é uma visão reducionista. Esta é uma visão limitadíssima em relação à vida. Até porque nós já aprendemos que a alma precede, né,
a vida, né? A vida é a vida da alma, precede a vida do corpo e o sucede. Então, vale a pena nós nos lembrarmos disso, porque hoje em dia, reparem que nós estamos, foi ontem, não é? Comemorando 164 anos da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Naquela época, havia ciência daqueles tempos. Se pensava, por exemplo, que o átomo era indivisível, era a atomística de Dalton. E depois disso houve um progresso extraordinário da ciência. Hoje nós temos uma coisa que é da ciência, típico, que nós chamamos de neurociências. E há muitos pesquisadores trabalhando sobre inúmeros contextos das neurociências, para estudarmos isso tudo. O que tem a ver a oração com o sistema nervoso e o cérebro? A gratidão, a compaixão. Tudo isso tem a ver com essa relação hoje, religiosidade, espiritualidade e neurociências e medicina. Então, a ciência médica, a ciência em geral, progrediu enormemente dos tempos de Kardec para os dias atuais, graças à humanidade, graças aos espíritos, graças aos benfeitores que reencarnam, como são mentes brilhantes, eles nos ajudam no avanço do conhecimento, não é? Então, o que acontece? Aonde está a mente? Ela repercute no cérebro? Claro. Tanto é que problemas cerebrais geram problemas da mente, mas não na sua raiz, mas nos seus efeitos ou consequências. Então, a mente, ela está na essência da vida, obviamente, que para os encarnados é a alma, para os desencarnados é o espírito, que está sem corpo físico agora. Então, quando há comunicação mediúnica, né, ela é de perispírito com perispírito. Mas o que do perispírito? Mente com mente. Algo do espírito e da mente espiritual com subsídios ou elementos no perispírito, do desencarnado comunicante e do encarnado, que é médium, que vai interagir mente a mente, para se trazer a consequência, que é uma mensagem psicofônica, uma mensagem psicografada, ou uma mensagem relacionada à vidência. Então, esse é um campo, vamos dizer assim, ainda um tanto aberto, porque no âmbito do estudo da mediunidade, nos moldes da doutrina espírita, nós utilizamos muito a ideia perispírito com perispírito, desencarnado com encarnado. Mas dentro desses dois universos, que na verdade é um só que um pertence a uma pessoa, está do outro lado, e o outro pertence à pessoa do médium. Existem meandros, e a mente humana do encarnado e a mente humana do desencarnado são os elementos mais específicos que interagem. Vendo de um pouco mais de longe, são os perispíritos. Olhando mais para dentro, como se tivéssemos um psicoscópio. Lembram? Allan Kardec não falou em psicoscópio, mas André Luiz falou. Não é verdade? Então, se eu... não é um instrumento óptico.
não é um telescópio para eu observar uma galáxia distante, ou um satélite de um planeta qualquer do sistema solar. Também não é um microscópio para eu olhar a intimidade de uma bactéria qualquer, mas é algo que tem a ver com as ferramentas nas reuniões mediúnicas e outros aspectos próprios do mundo espiritual. Então, reparem, o estudo da mente humana, o estudo do perispírito, precisa avançar. Eu diria de um jeito motivador para os amigos, nós não sabemos nada. Vou brincar ainda mais, nós pensamos que sabemos, não é? Às vezes até falamos como se conhecêssemos. Mas, meus amigos, nós somos mesmo aprendizes. Os véus que encobriam tudo isto, Allan Kardec e os espíritos da codificação começaram a levantar a nosso favor. O mundo espiritual, né, já conhecia isso tudo, muito antes de Jesus. Mas vejam quanta dificuldade, quanto empenho, quanta dedicação para que nós tivéssemos algo novo, como temos agora. Mas ainda não é tudo. Porque, como eu comentava no início, o perispírito é a chave de inúmeros aspectos importantíssimos. Querem ver um exemplo? Daqui a 22 anos, como eu gosto de dizer, assim como nós temos estudos em neurociências lindíssimos, em que nós podemos não só estudarmos a anatomia do cérebro, nós também estudamos aquilo que é, pela ressonância funcional, elementos da dinâmica da vida do cérebro. Mas como são elementos da alma, a alma tem a ver com isto, e o perispírito obrigatoriamente também. Por quê? Porque se eu pedir a pessoas normais, entrando na câmara de ressonância nuclear magnética funcional, estas pessoas, eu peço, pensem em vivências de gratidão, ou de perdão, ou de caridade material, ou de caridade espiritual. E as pessoas estão lá dentro, estão lembrando de pais, mães, irmãos, médicos, vizinhos, amigos, professores, que ajudaram essas pessoas em algo muito sério, em algo que ficou muito gravado na memória daquela existência. Quando uma pessoa é grata a alguém, e a gratidão é algo da alma, não é algo do cérebro, mas o cérebro, ele como que se acende, se colore. E ele, por esse exame, mostra para nós que ele libera hormônios, neurohormônios da neuroquímica cerebral, que tem a ver com prazer, tem a ver com o amor maternal, com o amor filial. E essas estruturas ficam iluminadas, sugerindo que a alma que experimenta a gratidão usa o perispírito para que as suas vibrações se reflitam no cérebro. Então, eu ia dizer, e vou me lembrando de novo,
nós vamos, daqui a 2 décadas mais ou menos, o que vai ser algo maravilhoso para o estudo da realidade do ser humano, uma ressonância nuclear magnética que seja capaz de perscrutar o perispírito. Então, eu vou fazer uma recordação simples. Quem já tem mais do que 50 anos, quando surgiu a televisão, ninguém podia imaginar aquilo. Um jogo de futebol transmitido há décadas de uma cidade no mundo para o mundo inteiro. Aqueles que só conheciam os programas radiofônicos tiveram uma surpresa. O mundo se surpreendeu com a televisão. E vieram inúmeros progressos pela eletrônica, pela física moderna, pelos chips de computadores. O mundo é completamente diferente. Telefones celulares, não é? Temos como que um drone sendo manuseado da Terra, ele lá em Marte, estreando ontem, a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Então, daqui a pouco, porque 20 anos não é muito, os jovens vão fazer a ressonância para o perispírito, antes de adoecerem, como uma medida de saúde pública. Por quê? Porque nós já aprendemos, quando estudamos o perispírito, que o perispírito absorve, sente, manifesta todas as irregularidades de tudo que o ser humano já fez, em contrário às leis divinas e, de alguma maneira, criando problemas, sofrimento para os seus irmãos. No que agiu desse modo, criminosamente, usando uma palavra bem definida, gerou sofrimento. Só que a lei de causa e efeito, de imediato, traz para o perispírito as consequências. E tudo isso que foi se acumulando ao longo das reencarnações antigas, foi gerando todo um dano ao perispírito. E quando a pessoa está no mundo espiritual, está doente. Em grande parte. Quando reencarna, passa para o corpo físico o câncer, por exemplo. Seja de que tipo for. A doença neurológica degenerativa. Pode passar a depressão. Há um enquistamento perispiritual, como ensinou Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Quando ele fala no capítulo sobre a humildade, ele diz que o orgulho altera o perispírito. Pietro Baldi, num livro lindo dele, ele fala em esgarçamento perispirítico. E aí acontece o prejuízo no corpo. Então, quando os jovens forem avaliados, ou crianças, todas as lesões no perispírito, nós vamos tratá-las pela prece, por uma psicoterapia espírita. Nós vamos cuidar da fluidoterapia para reverter, equilibrar o perispírito, para que ele não fique escondido como ele é hoje, e numa hora como quando ninguém espera, gera um problema cardíaco de uma hora para outra, que pode, inclusive, levar à desencarnação imediata. Então, voltando para o nosso cenário, perispírito é algo extraordinário. E a mente humana, na raiz, ela é da alma imortal, do Espírito Filho de Deus, aliás, em qualquer lugar do universo. E matizes da mente humana estão no perispírito.
também se manifestam no cérebro. E é desse maravilhoso entrosamento que nós temos o fato espírita, que é o fato mediúnico, o mediunismo, como aprendemos no Livro dos Médiuns e em diversos livros de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Neio Lúcio e outros. Meus amigos, esta é uma ciência, e toda ciência tem um princípio, tem uma evolução, mas nunca terá fim. Galileu Galilei deu ensejo ao início da ciência com metodologia no planeta Terra, como um missionário de uma esfera muito elevada. Ele tinha nas mãos pequenas lunetas que os artesãos italianos desenvolveram, mas para trazer para perto as pessoas na linha do horizonte. E a genialidade dele fez com que ele resolvesse olhar para o céu com a luneta. E aí ele descobre o universo. Ele começa a ciência com metodologia científica e começa a observar Júpiter, os satélites de Júpiter, e vai descrevendo tudo. Muito bem, Galileu Galilei abre a ciência no planeta. Então, ela teve um início na Terra, a ciência universal, mas ela nunca terá fim, porque ela acompanhará o progresso da humanidade. Quando a humanidade deixar de ser um mundo atrasado, chamado hoje de provas e expiações, passando por uma longa época de regeneração, um longo período de mundo feliz ou ditoso, e mais adiante ainda, de mundo puro, nós não teremos fim desse processo. E a ciência, com o amor, elas vão ensejando mudanças extraordinárias. Então, meus amigos, eu queria, agora que estamos completando o nosso tempo, deixar com vocês a ideia de tudo isto nos convidando a novas pesquisas, novos estudos. Nós temos uma literatura espírita fartíssima. Nós temos muito caminho a percorrer. E esse caminho, além de outras coisas, ele é fundamentalmente também de estudo, de ciência, de conhecimento. Então, nós podemos e devemos tudo, mas é como um compromisso conosco mesmos, não é? Dedicarmos boa parte de cada uma das nossas existências a nos inteirarmos da grandeza do universo divino e nos abastecermos dessa luz maravilhosa, toda divina, a benefício de todos os seus filhos, dentre eles, todos nós. Então, eu gostaria de devolver como que a palavra às nossas irmãs, para que nós comecemos a pensar de concluir o nosso encontro de hoje. Muito bem, nós primeiramente agradecemos muito, né, pelas palavras que você trouxe, pelos esclarecimentos, né, sempre o estudo do Espiritismo e ver tanto que nós ainda somos ignorantes, né, quando ainda falta para a gente estudar, é bom para nos motivar a buscar sempre, né, e teremos várias outras oportunidades, graças a Deus, de continuar estudando. Nós gostaríamos de saber, Sérgio, se você tem um tempinho para responder uma perguntinha que foi feita aí no nosso chat. Claro, Natália, quantas vocês tiverem.
Nossos irmãos aqui agradeceram bastante, tá, pelo chat, a sua presença na nossa Semana Allan Kardec. Nós temos uma pergunta aqui do nosso irmão Flávio Ricardo, lá do Grupo Espírita dos Humildes. Eu vou projetá-la aqui para que a gente possa acompanhar. Se houver espaço para perguntas, peço ao amigo nos explicar a passagem de Nosso Lar, em que André Luiz adormece, sai do corpo espiritual e vai visitar sua mãe em outro lugar no plano espiritual, por gentileza. Pode comentar. Excelente, Flávio. A lembrança é super oportuna, agradeço. Então, o que acontece? Exatamente por causa daquela subdivisão que nós falávamos em relação à estrutura do perispírito, André Luiz estava desencarnado, então o corpo físico ele não tinha, né? Mas ele tinha o corpo mais grosseiro, como qualquer desencarnado habitualmente possui, que é o astral. Vale a pena lembrar, Flávio, que o corpo astral é que tem a forma humana. Então, existem espíritos que ovoidizam. E quando ovoidizam, em geral, por degradação, por estagnação prolongada, aquela figura humana se perde. E a próxima figura é a figura do corpo mental inferior. E ela é ovoide. Outra ideia, espíritos muito elevados, quando estão aqui pela Terra, eles não precisam do astral. Eles não se importam com forma humana. A forma, ela é muito fundamental para nós, que somos pequenos, que somos ainda muito imperfeitos. Então, os espíritos também podem desmaterializar o astral por evolução. E, quando quiserem, se aproximam e formam de novo o astral com a forma humana. Porque tem um enorme grau de liberdade. Se André Luiz adormeceu, ele entrou num estado fisiológico próprio, que desencarnados também podem experimentar. Então, o astral, na verdade, ele fica repousando e algo da essência dele vai e se separa dessa estrutura mais densa do perispírito. E aí ele se projeta livre daquele constituinte mais material ou denso, que é o astral, para poder se projetar para um lugar de vida superior, um lugar de matéria muito rarefeita, para onde ele não poderia levar o astral também. Muito bem, essa é uma pergunta bacana, viu, Flávio? Bem oportuna também. Nós temos só mais uma perguntinha aqui, de algum companheiro da nossa Aliança Espírita de Inhumas aqui. Se possível, peça para ele comentar sobre os 3 andares da casa mental mencionadas na obra de André Luiz. Gratidão imensa. Olha, Aliança... A nossa irmã Joelma aqui perguntou. Tá ótimo. Olha, esse é um tema para uma live. Verdade. Aí é uma questão muito bonita, porque ela antecipou por muitas décadas aquilo que as neurociências revelaram depois, não é? Então, existem como se 3 cérebros diferentes. Um, assim, muito básico para as coisas muito... que mantém a vida, não é? Para as questões muito rudimentares da existência dos seres humanos. Um outro andar, que é um andar mediano, que já tem mais importância nas questões que vão se avizinhando ao pensamento, e o andar de cima, que é um andar
que nós já usamos em boa parte, mas que ainda precisaremos evoluir espiritualmente para nós podermos utilizar melhor de futuro. É como se fosse um cérebro, em parte, muito também em potencial, para quando o tempo dessa evolução ainda não realizada, este tempo nós alcançarmos, Deus já deixou tudo pronto para nós. Mas esse é um tema muito bonitinho, não é? Para nós vermos num outro instante. Muito bem. Então, mais uma vez, nós te agradecemos, Sérgio, por poder estar conosco na nossa Semana Allan Kardec, né? Podermos nos confraternizar mais uma vez em torno da doutrina espírita. Tá? Nós te desejamos muita paz, muito trabalho no bem ainda, né? Nessa existência e mais além. E muito obrigada. Natália, eu é que agradeço. Vou dizer aos amigos que hoje eu tomei a 2ª dose da vacina. Chegou a minha vez, né? Vacina sim, vacinem-se todos, né? Ciência em primeiro lugar, e vamos avançando, porque a luta é grande. E, claro, fico muito feliz de ter estado com vocês e me coloco à disposição, se desejarem, para novos encontros nesse futuro imediato ou um pouco mais adiante. Muito obrigado e que tudo isso passe e nós possamos nos ver e nos abraçar fisicamente, né, o quanto antes. Isso mesmo, que assim seja, né? Muito obrigado, viu? Uma boa noite a todos vocês. Onde quer que vocês estejam, sintam o nosso carinhoso abraço. Muito obrigada, Sérgio. E agora, então, daremos sequência nas nossas atividades da noite. Como estamos juntos a semana inteira, né? Nós teremos agora o momento do nosso tratamento espiritual, do passe à distância, né? Então, peço que a gente vai projetar um pequeno vídeo, que todos possam acompanhar mentalmente esse vídeo, coloquem a aguinha para fluidificar, né? Fazendo parte aí do nosso tratamento do corpo físico, também do nosso perispírito, né? Tá bom, Natália. Eu vou pedir licença a todos vocês, mais uma vez, muito agradecido, e vou vibrar com vocês pelo tratamento de todo mundo. Me incluam nas suas orações. Tá bem? Tá muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Sérgio. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas
atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Boa noite. Mais uma vez, então, nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estão presentes, né? Para que nós possamos caminhar para o nosso encerramento já em clima de alegria cristã, né? De harmonização também. Nós vamos colocar aqui um pequeno videozinho do nosso querido coral Vida e Luz, né? Para que a gente possa alegrar os nossos corações com a arte também, né? Só um instantezinho. Na terra, sem tocar o chão.
ama, afugenta as dores, pensamentos, flores, te envolverá. Te dou muito mais amor. Pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Amar que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Amar afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera, as notas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, mas o teu vida livre Emocionante, né, meus irmãos? Com os corações envolvidos, né, nessa paz que a música nos traz, nós vamos convidar a Bárbara para fazer a prece de encerramento para a gente. Meus irmãos, nós agradecemos a presença de todos aqui conosco, né, uma alegria, tem sido noites, né, de confraternização em torno do conhecimento espírita, e a Casa da Esperança se sente lisonjeada em poder participar dessa programação da Aliança Espírita. Então, agora nós faremos a nossa prece, vibrando intensamente, confraternizando os nossos corações, para que a nossa vibração de amor, de amizade, de fraternidade, contagie toda a nossa região, a nossa cidade, os nossos corações. Busquemos a Jesus, mentalizemos o Cristo de Deus aqui diante de nós. Sintamos o influxo amoroso que Jesus emana em nossa direção. Nos coloquemos na condição do paciente humilde que aguarda o tratamento benfazejo às suas moléstias e necessidades. Vem Jesus auxiliar-nos, Senhor, multiplicar as nossas energias, sanar, Senhor, o nosso corpo, o nosso espírito. Que o teu amor, Jesus, que cobre a multidão das nossas faltas,
possa inundar de luz, Senhor, toda a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso país e toda a terra. Que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, nesta noite de bênçãos, possamos, Jesus, receber o maná que cai dos céus, a mancheias, oriundo da tua imensa misericórdia. Te rogamos, Jesus, abençoe em especial, Senhor, os nossos irmãos que padecem as enfermidades do corpo e do espírito. Que os fluidos benfazejos e curadores possam atendê-los em suas necessidades. E que a tua paz, Senhor, seja a nossa companheira em todos os instantes da nossa vida. Graças a Deus, que Deus, nosso Pai, seja louvado. Que assim seja, né? Só lembrando, então, pessoal, que amanhã continua a programação da nossa Semana Allan Kardec, a palestra de amanhã de responsabilidade dos nossos irmãos lá do Grêmio Espírita Allan Kardec, com o tema o Evangelho, os Milagres e a Mediunidade. Então, até amanhã, às 19h30, esperamos todos vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.